Olá, meu aluno querido. Estou com muita saudade de cada um de vocês. Hoje, nessa videoaula, nós vamos corrigir as atividades que nós fizemos na aula passada, na página 181 da apostila do segundo bimestre. Então, pegue sua apostila, eu estou com a minha aqui também, e vamos fazer essa correção. O exercício 6 dizia assim: somos um povo acolhedor. O Brasil recebe muitos imigrantes. Observe a origem dos imigrantes que chegaram ao país em 2015, segundo dados da Polícia Federal. Então, olha só, nós tínhamos aqui o nome do país de origem e o número de imigrantes que nós recebemos de cada um desses países. E eram duas, tinha a primeira coluna, né, de países e depois tinha uma segunda coluna de países. Tinha que observar, né, no todo. A pergunta era assim, ó: qual desses grupos é o terceiro mais populoso em número de imigrantes? Com quantos habitantes? Olha só, o que queria dizer é qual desses grupos possuía mais número de imigrantes, né? Só que queria saber qual é o terceiro que tem mais. Então, o primeiro é o que tem mais de todos. Quem será que é o primeiro aqui? O Haiti, muito bem. O Haiti é o primeiro porque ele tem mais imigrantes do que todos os outros aqui no Brasil. Ele tem 14 mil. Vocês estão vendo que ele pertence à ordem da dezena de milhar, porque ele passou pela unidade, pela dezena, pela centena, pela unidade de milhar e ele chegou na dezena de milhar. Não tem nenhum outro que chegou na dezena de milhar. Então, só olhando assim já dá para saber que o Haiti é o primeiro, porque ele possui mais. Mas a minha pergunta é qual desses grupos é o terceiro e não o primeiro? Então, eu não vou pôr o Haiti, porque o Haiti é o primeiro. Vou ver dos que sobraram. Olha, dos que sobraram, o maior é a Bolívia. Como assim, prof? Porque eu estou olhando na maior ordem, que é a unidade de milhar, e todos pertencem à unidade de milhar agora. E o que tem o maior número na unidade de milhar é a Bolívia, ele tem o número 8. Então, ele fica em segundo lugar, porque o primeiro lugar era o Haiti, com 14.535. E o segundo lugar é a Bolívia, com 8.407 imigrantes. Então, eu já sei que não é o Haiti o terceiro lugar, né, porque ele é o primeiro. E não é a Bolívia o terceiro lugar, porque ela é o segundo. Então, agora eu vou ver quem é o terceiro. Eliminei o Haiti, eliminei a Bolívia. Quem é o maior? Olha, dos que sobraram, aqui é tudo 4. Aqui é 4. Aqui eu tenho um 7, um 5 e o 6. O 7 é maior do que o 5, o 6 e o 4. Então, a Colômbia ficou em terceiro lugar. Vocês viram o que eu fiz? Eu analisei quem era o maior e descobri que era o primeiro lugar. Depois dos que sobraram, eu analisei quem era maior, descobri que ele era o segundo lugar. E agora, dos que sobraram, eu analisei quem é o maior e descobri que ele é o terceiro lugar. Então, na letra a Colômbia é o terceiro lugar, com 7.653 imigrantes. Agora, letra B. Terceiro é um número cardinal ou ordinal? Vocês lembram que eu já falei com vocês nas aulas passadas sobre isso. O número cardinal é o número que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. O número ordinal é o que a gente usa para ordenar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E esse, quando tem esse risquinho com essa bolinha, esse símbolo aqui do lado, é que é um número ordinal, tá bem? Então, é um número ordinal, porque ele é o terceiro, tá bem? E letra C. E o número 14.535? Esse número é cardinal, porque é o número que nós usamos para contar. Ele não tem aquele risquinho do lado com a bolinha que representa o número ordinal. Não. Então, ele é o número cardinal. Daí tinha o exercício 7. Tinha um mapa muito bonito, ó. E dizia que o Brasil é um dos maiores países do mundo. Do lado, na legenda, tinha a cor de cada país no mapa, o nome de cada país e o tamanho do território. Em relação a esse território, eles perguntavam na A: o Brasil ocupa qual posição no ranking
né, em relação. Então, o primeiro lugar é o que tem o maior. Vamos ver quem tem o maior. Olha, já dá para ver de cara que o maior é a Rússia, porque a Rússia tem duas casinhas na unidade de milhão, tem ó, uma dezena de milhão, então ela é maior que todos os outros, entenderam? Porque ela tem a ordem dela é maior, ela foi até a dezena de milhão, então ela é maior. Em segundo lugar, nós tínhamos que analisar, porque ó, os Estados Unidos, o Canadá e a China começavam com 9 milhões. Então, a gente não podia analisar pelo primeiro número aqui, né? Nós tínhamos que ver quem vinha depois. Nos Estados Unidos tinham 8, no Canadá tinham 9 e na China tinham 6. Então, já dá para saber. O Canadá é maior do que os Estados Unidos e a China, porque na casinha aqui da centena de milhar, o Canadá é maior. Então, o Canadá ficava em segundo, os Estados Unidos ficavam em terceiro e a China ficava em quarto, por conta que, como todos eram iguais na ordem maior, nós olhamos, né, na ordem que vinha antes e descobrimos quem era o maior, né? O 9 é maior que o 8 é maior que o 6. Então, segundo, terceiro e quarto lugar. E por último, em quinto lugar, o Brasil com 8, né, milhões. De 8.515.767 quilômetros quadrados. Mas não precisava fazer uma análise tão completa, né? Se você olhasse, ó, 17, 9 e 8, você já ia ver que o Brasil ficava em quinta posição. Quando tem um risquinho com a letra A, a gente fala quinta. Quando tem o risquinho com a letra O, a gente fala quinto, tá bom? Porque a gente pode flexionar, né? O gênero na questão dos números ordinais. Igual a gente fala uma e 1, também é possível, né? Agora a letra B. Como se leem esses dois números? Aqui se lia 5 e aqui se lia quinto. Vocês viram que o símbolo do ordinal muda tudo. E quando tem o símbolo, eu sei que é ordinal. Quando não tem esse símbolo, eu sei que é cardinal. E por último, nós tínhamos o Você Sabia. No Você Sabia, nós devíamos pintar aqui no quadro depois de ler, de vermelho os números cardinais e de azul os números ordinais. Então, olha, de vermelho ficaram o número 1 bilhão 396 milhões 378.483, que era o número de habitantes, né, da China. E também o número 213 milhões 278.076, que era o número de habitantes aqui do Brasil. E o de azul, vocês iam pintar o primeiro, o terceiro, o quinto, tá bom? E esse quinto aqui também. Prof, e 2018? 2018 é um número que serve para identificar um ano. Então, se você fosse pintar, o correto era pintar ele de vermelho, tá bem? Apesar do livro não trazer esse número aqui como uma resposta cardinal, mas se você fosse pintar, você deveria pintar ele de vermelho, porque ele não tem o símbolo dos ordinais, tá bem? Mesmo ele sendo um número que dá nome a um ano, tá certo? Mas ele não tá aqui para dar uma quantidade apenas, ele tá aqui para nomear. Lembra quando a gente viu que o número de telefone, ele não era organizado em classes, né? Porque ele era um número de identificação. Então, por isso que o livro aqui não apresentou 2018 como o número cardinal, porque ele considerou 2018 como a identificação de um ano, tá? Mas se você pintou, o correto era pintar de vermelho e não de azul. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se precisar, volta o vídeo, rever, né, alguma parte importante e arruma o que for necessário. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!